De novo. Boa noite a todos. Estamos mais uma vez aqui reunidos no estudo do grupo do Chico Xavier Learning Center, um grupo baseado em Portland, nos Estados Unidos. E hoje a nossa palestra pública, cujo tema é mocidade, é um tema muito interessante, principalmente para os pais, tios, avós aqui presentes, ou que vão nos assistir mais tarde. Faz uma reflexão um pouquinho desse momento de vida, né, que todos nós vivemos e como qual a melhor forma de passar por ele, né? Esse estudo é um capítulo do Caminho, Verdade e Vida, de Chico Xavier, né, inspirado aí por Emmanuel, e é o capítulo 151. Antes da gente começar, só lembrando a todos a nossa programação aqui do centro. Nas segundas-feiras a gente tem, começando às 6:30 da tarde, o estudo do Livro dos Espíritos e do Evangelho segundo o Espiritismo, tanto via Zoom como pessoalmente, seguido por essa palestra especificamente de um tema aí de Emmanuel Chico, geralmente. A palestra geralmente dura em torno de 30 minutos e é seguida pelo passe. E a gente também, na segunda-feira, a gente atende, geralmente antes, né, do início dos trabalhos, antes das 6:30, e que a assistência, né, fraterna, e é por appointment, né, tem que marcar. Para quem necessitar, estamos aqui para ajudar. Nas terças são estudos mais focados na mediunidade. Em 10:30 da manhã tem um livro do estudo do Livro dos Médiuns, e na tarde a gente começou com o estudo sistematizado da doutrina, de 6 às 7, e seguido pelo estudo de André Luiz. E nos domingos, 2 domingos por mês, a gente tem o grupo de evangelização infantil e de adolescentes. Agora a gente está com 2 grupos, um grupo às 9:30, para os pequenos, idades de 2 a 6, e um grupo às 10:15, né, seguindo aí o grupo das crianças, o grupo dos pré-adolescentes de 7 a 12 anos. Todas essas informações se encontram nas nossas redes sociais, por favor, nos sigam, assistam nossos vídeos e vejam aí o nosso conteúdo. A gente é um grupo sem fins lucrativos, né, todo mundo que trabalha aqui nesse grupo é voluntário, então aceitamos qualquer tipo de doação, de colaboração, para que a gente possa, né, pagar aí e manter essa programação que já foi mostrada, e a nossa casa, né, nossa casa física, que é aí em Beaverton, Portland, Beaverton, Oregon, muito pertinho de Portland. Então aí estão nossas informações, e no site também vocês vão achar mais detalhes. Antes da gente começar, queria que a gente pensasse aí, né, hoje é o primeiro dia do outono aqui no hemisfério norte, primavera para quem está no Brasil, e eu queria que a gente pensasse um pouco nesse momento, né, uma passagem. É uma mudança de estação, né, é uma estação que a gente sabe, para quem vive aqui nos Estados Unidos, onde o sol começa, os dias ficam mais curtos, o sol começa a não estar tão presente nas nossas vidas, e querendo ou não, né, essa época mais de frio, uma época de mais introspecção, uma época de mais reflexão, após mais ou menos 4 meses, 5 meses, que a gente teve tão voltado para o lado de fora, né? A primavera e o verão nos permitem estar mais do lado de fora, mais com amigos, mais em sociedade, e nesses meses de inverno são meses mais introspectivos. Então, né, iniciando aí essa fase mais introspectiva, onde a gente olha mais para dentro, eu peço a que todos nós, assim, fechamos nossos olhos,
acalmarmos um pouquinho as nossas mentes, os nossos pensamentos, o nosso coração, e agradecermos, primeiramente, por estarmos vivos, por termos essa possibilidade de estar encarnados, aprendendo na matéria, que é onde a gente sabe que se dá a evolução do nosso espírito. E que nesse momento a gente possa agradecer por estar aqui, não só encarnado, mas ter dedicado essa 1 hora, 2 horas, para aqueles que já estão aqui mais tempo estudando com a gente, para a nossa evolução espiritual, para nosso aprimoramento moral e também o aprimoramento da nossa inteligência. Agradecemos a todos os espíritos, já prepararam a nossa casa física aí no centro, mas que também prepararam os ambientes onde todos nós estamos para esse lindo estudo e essa linda reflexão que vamos começar. Agradecemos também ao nosso amado Mestre Jesus, que é o nosso grande guia espiritual, de todos encarnados no planeta Terra, e também dos nossos desencarnados, e a Chico e a Emmanuel, que tantos nos inspiram nesses estudos dos livros que eles mesmos nos presentearam. Agradecemos imensamente essa oportunidade e damos início ao nosso trabalho. Então, como eu disse, o capítulo que a gente está estudando é o capítulo 151 do Caminho, Verdade e Vida, intitulado Mocidade. E esses textos, né, de Emmanuel para Chico, ele sempre começa com uma passagem bíblica, e aí Emmanuel desmiuça um pouquinho, né, e traz uma mensagem para a gente, para o nosso aprimoramento aí como seres humanos, né, e a frase bíblica que Emmanuel escolheu para esse tema da mocidade é retirada da segunda carta de Paulo ao Timóteo, e que diz: foge também dos desejos da mocidade, e segue a justiça, a fé, o amor e a paz, com os que, de coração puro, desculpa, tem um rimo aí de que coração puro invocam o Senhor. Então aqui, para quem não conhece, né, e relembrando para aqueles que conhecem, Timóteo era um adolescente, era um jovenzinho. A Bíblia não fala quantos anos ele tinha, mas ele era muito jovem na época. E Paulo conhece na segunda viagem de Paulo, né, na segunda viagem apostólica de Paulo, e Timóteo já era um membro de uma igreja que já, né, seguia Jesus, ele já era um discípulo de Jesus, ainda que bem jovenzinho. Ele era, acho que a mãe era judia, o pai era grego, e Timóteo, seguia Jesus. E Paulo se encantou com ele, né? E a partir desse encontro se tornaram grandes amigos. E ele acompanhou Paulo até o final, né? E uma das últimas cartas de Paulo foi a Timóteo. Então, nessa carta, ele está aconselhando aí a Timóteo a realmente a educar um pouquinho, né? Esse fogo da mocidade, os desejos, principalmente o desejo material, e continuar a seguir no caminho que Timóteo já estava, que era o caminho aí, né? Que Jesus havia ensinado, nos ensinou, né? E havia ensinado naquela época, que é o caminho da justiça, da fé, do amor e da paz. Então, só para a gente ir de contexto, né? Porque que Emmanuel extrai, né? Esse texto, esse parágrafo não, essa sentença aí da Bíblia,
para falar da mocidade, né? Porque é isso que ele vai descrever para a gente, né? Que momento é esse da vida e tudo que vem de bom, né? E de desafiador nesse momento da nossa passagem na Terra, que todos nós passamos, né? Independente da cultura, independente, né, do gênero, todos nós vivemos essa fase. Então ele fala assim, então a gente vai ler o texto todo e depois a gente vai quebrando em partes, como a gente sempre faz. Quase sempre, os que se dirigem à mocidade lhe atribuem tamanhos poderes que os jovens terminam em franca desorientação, enganos e distraídos. Costuma-se esperar deles a salvaguarda de tudo. Então, se costuma esperar que os jovens, né, eles estão aí protegidos de tudo, que eles podem fazer tudo, pelo momento de vida que estão, né, de explorar, de realmente, de todas as portas abertas, né? Concordamos que com suas vastas possibilidades, concordamos com as suas vastas possibilidades, mas não podemos esquecer que essa fase da existência terrestre é a que apresenta maior número de necessidades no capítulo da direção. Então, é uma fase de muitas possibilidades, mas é uma fase também de muito cuidado, né? De muita direção. E quando ele fala de direção, é direcionamento. O moço poderá e fará muito se o espírito envelhecido na experiência não o desamparar no trabalho. Então, o moço fará muito se ele seguir no caminho do trabalho, se ele não desviar desse caminho do trabalho. Nada de novo conseguirá erigir caso não se valha de esforços que lhe precederam as atividades. Então, ele não vai conseguir construir nada se ele não se esforçar. Em tudo, dependerá dos seus antecessores. Então, mais uma vez, Emmanuel trazendo aqui, né, que as escolhas que os jovens vão fazer também dependerão, não somente, a gente vai ver depois, mas dos seus antecessores, daqueles que vão dar essa própria direção, né, que Emmanuel nos traz. A juventude pode ser comparada à esperançosa saída de um barco para uma viagem importante. A infância foi a preparação para essa viagem. E a velhice, a chegada ao porto. Muito bonita, né? Essa analogia da viagem que o Emmanuel nos traz e esses diversos momentos da nossa vida. Todas as fases requisitam as lições dos marinheiros experientes, apresentando-se a organizar e terminar a viagem com êxito desejável. Então, ele traz mais aqui, mais uma vez, que todas as fases requerem orientação. Requer alguém que vem na frente da gente, que está mais experiente, para nos ajudar. É indispensável amparar convenientemente a mentalidade juvenil e que ninguém lhe ofereça perspectivas de um mundo ilusório. Ao mesmo tempo, né, que a gente vai guiar, né, esses adolescentes, essa mocidade, a gente tem que acolhê-los, né, toda essa mentalidade, toda essa abertura, toda essa inovação, mas ao mesmo tempo a gente tem que guiá-los para um domínio não ilusório. A gente vai falar um pouquinho disso depois. Nem sempre os desejos dos mais moços constituem um índice de segurança do futuro, né? Então, o papel aí da orientação é importante. A mocidade poderá fazer muito, mas que siga em tudo a justiça, a fé, o amor e a paz, com os que de coração puro invocam o Senhor. Então, ele termina com aquela mesma mensagem que Paulo trocou, né, com Timóteo. Então, vamos lá, vamos
escarafunchar um pouquinho, né, o que ele quer dizer aí. Então, ele fala: quase sempre os que dirigem a mocidade, eles atribuem tamanhos poderes que os jovens determinam em franca desorientação, enganados e destruídos. Costuma-se esperar deles a salvaguarda de tudo. Então, muitas vezes, e a gente sabe, né, que a gente trata aí os nossos jovens um pouquinho como e eles também se mostram, né, um pouquinho aqueles que são os transgressores, que querem mudar o mundo, que, e que trazem muita potencialidade, né? Mas que muitas vezes, se não, se não orientados, né, se perdem. E aí eu fiquei pensando assim, né? Vamos primeiro ver o que significa mocidade. No dicionário, peguei o dicionário Michaelis aqui para a gente estudar. É um período da vida humana entre a infância e a idade madura, né? Isso a gente já sabe. E o próprio Emmanuel nos trouxe, né, a idade aí de saída do porto, saída do cais, né, seguro da infância, rumo à idade madura. Né, o momento de energia e frescor que são próprios de pessoas jovens, a própria juventude. Ao mesmo tempo, é considerado também um ato impensado que releva insensatez ou inconsequência, geralmente algo característica do jovem. Né? Então, está arraigado aí, né? O jovem traz essa irreverência, essa ousadia, que muitas vezes, dependendo do caminho que vai, pode ser considerado insensatez ou inconsequência. E aí também, vamos ver o que o Livro dos Espíritos nos traz sobre essa fase. É muito interessante. É a pergunta 385. Eu vou ler uma parte, é uma pergunta e com resposta muito longa. São praticamente 2 páginas do Livro dos Espíritos. Mas eu achei interessante a gente trazer a, a pergunta, um pedacinho da resposta e depois deixar para que vocês estudem todo o texto sozinho. Mas a pergunta é a seguinte: qual a razão da mudança que se opera no caráter do indivíduo em certa idade, especialmente a sair da adolescência? É o espírito que se modifica? Aí a resposta é a seguinte: é o espírito que retoma sua natureza e se mostra tal qual era. Não conheceis os segredos que escondem as crianças em sua inocência. Não sabeis o que eles são, nem o que eles foram, nem o que eles serão. Então, depois, quando vocês tiverem a oportunidade de ler, né, o texto todo, a gente sabe que espiritualmente, aquela criancinha linda que está ali, né, quando a gente recebe em casa, né, os nossos bebês, na maioria de nós a gente não pensa que aquela criancinha, né, é um espírito eterno, é um espírito que já não é a primeira vez, né, que está ali com a gente, é um espírito que já tem a sua história, né, e, e que é nesse período, né, geralmente de 0 a 7 anos, ela ainda é criança, é o momento que aquele espírito está se assentando naquele corpo, que depende ainda muito do pai, depende muito da mãe, que tem muito pouca autonomia. Então, a criança fica naquela redoma, né? E ainda aquele espírito que não está todo ali encarnado, né? Que a gente sabe que a encarnação ela se dá justamente a encarnação completa, ela se dá nessa fase realmente da adolescência, onde o espírito toma posse do corpo. Então é justamente isso que os espíritos trazem a Allan Kardec, que é nessa fase da adolescência que realmente a gente vem conhecer, mas aquele espírito que encarnou com a gente nesse momento como nossos filhos,
que de repente numa encarnação passada foram nossos pais, nossos irmãos, nossos inimigos, não sabemos. Mas realmente é nesse período da adolescência que eles realmente, que a gente, né, espírito, está no nosso potencial das coisas boas que a gente traz, mas também de toda aquela carga, de toda aquela experiência dos nossos passados. Do nosso ou passado ou dos passados, né? E por isso que muitas vezes, né, a maioria de vocês aqui, eu sei que tem adolescentes ou já tiveram, é um período tão conflituoso na casa, né? É lógico que a criança, ela já vem dando, a gente viu na pergunta mais cedo do Livro dos Espíritos, a criança ela já vem dando sinais, né? Daquele espírito, à medida que ela vai crescendo. Mas realmente na adolescência, onde aquele espírito, aquele corpo, né, realmente, aquele espírito se aposta daquele corpo no sentido, né, de dono e começa a ter suas vontades, a ter suas próprias opiniões, a ter ideias brilhantes, né? Então é a dor e a delícia, né, daquele espírito realmente tomando posse do seu corpo e tomando posse de quem ele realmente é, né? Que até aquele período, até os 10 anos, tem toda uma proteção, né? Tanto nossa como a família, na maioria dos casos, a gente está falando aqui de famílias, né? Mais estruturadas, organizadas. E também, né? A gente sabe que dos anjos, dos espíritos protetores que estão ali ajudando também, né? Para que aquele ser humano vingue e possa entrar nesse período de vida adulta e realmente, onde a reencarnação 100% ela começa a pessoa é dona daquela encarnação dela, né? Então aí o Paulo nos traz, o Paulo não, desculpa, o Emmanuel nos traz, a juventude pode ser comparada à esperançosa saída de um barco, né, para uma viagem, onde a infância foi a preparação. Então, se a gente pensa ali no cais, né, daqueles primeiros 10 anos, a criança, os pais estão preparando aquela criança, os professores, né, tá todo mundo ali educando aquela criança para que ela esteja pronta para o mundo. A gente até fala assim, né? Agora você já está pronto para ir para o mundo. Que é realmente naquele período ali de adolescência e de fase do jovem adulto. Para que a chegada no porto seja uma chegada suave, né? Todos os pais desejam isso. Pais, avós, tios, o que seja. E a gente fica pensando, né, assim, o quanto o Emmanuel, como Paulo, né, eu acho que Timóteo teve uma família, né, até citado assim, né, nos estudos, que ajudaram, né, a ele a conduzi-lo, né, que ele era aí um adolescentezinho, um jovenzinho que já seguia Jesus, né, por conta própria. Mas como também Paulo foi alguém que deu direção a Timóteo, né? E Timóteo depois foi um importante discípulo, né, na igreja primitiva. A gente fica pensando também, Emmanuel entrou na vida do Chico, se eu não estou enganado pelo que eu estudei, ao redor aí dos 17, 18 anos. Né? A gente sabe que o Chico não tinha, a mãe de Chico partiu cedo. Como o Emmanuel também não foi um direcionador, né, para toda a potencialidade, né, que o Chico tinha. Que naquela época, quando eles começaram a se relacionar, né, no sentido, né, de mentor e mentee, o Chico nem tinha essa noção. Então, a gente tem também no papel dos nossos pais, dos nossos anjos da guarda, guias protetores, né, como a gente quiser chamar, aqueles que vão nos orientar, né, para que toda essa potencialidade ela possa ser canalizada né, e direcionada para uma boa chegada ao porto de destino, né, que é a vida adulta e a velhice. E o mais importante, né, que
é a evolução do da nossa asa da inteligência, da nossa asa moral naquela encarnação. É para isso que estamos aqui, né? Para evoluirmos, sermos pessoas mais caridosas, mais justas, mais amorosas, onde aplicamos aí, né? Mais fervorosas, que contamos aí com toda espiritualidade, né? Nesse caminho. Então, nessa parte, né, ele fala que apesar das vastas possibilidades, não podemos esquecer do direcionamento, né? E a gente sabe que os jovens de hoje, né, com toda o acesso à informação, a aceleração, né, das redes sociais, ainda precisam muito mais desse guia, dessa orientação, que tem tanta coisa do lado de fora, né, que eles, de fácil acesso, né, lógico que na minha época não tinha nem internet, né, quando eu era adolescente, e a gente já achava nossas formas como adolescente de buscar uma revista aqui que tinha uma coisa que não se podia se falar no pai, fazer uma coisa ali, sempre, né, tá naquela coisa da busca, e que é maravilhoso, né, de você querer conhecer, querer aprender, querer, sim, dominar o mundo com todas as suas ideias, com toda a sua curiosidade. Mas, ao mesmo tempo, você cai em situações dificílimas, se aquela orientação de professores, de pais, de grupos religiosos, né, de mentores, não estejam presentes, né? E a gente fica pensando assim, né, jovens de famílias mais desestruturadas, onde não tem pai e mãe presente, né? Onde não tem uma comunidade que ampare. A gente sabe muito bem, né, como, como se dá essa chegada ao porto da velhice, né? A gente pode ver que no próprio Estados Unidos, onde a gente está, quantidade de jovens, né, se perdendo nas drogas, se perdendo em jogo, em vício né, até mesmo roubo e no Brasil, aonde seja no mundo, violência, né, e muitos, né, ou devido a essa falta de orientação, ou mesmo com orientação, seus espíritos, né, que são espíritos velhos, decidiram por aquele caminho. Que a gente sabe também que tem casos que tem pais maravilhosos, né, famílias maravilhosas que estão amparando, que estão ajudando, mas que o espírito decide, que no final é a decisão do próprio espírito chegar no porto que ele quer chegar e da forma que ele queira chegar naquele porto, né? Mas a providência divina, né, nos dá aí uma série de, 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 de comunidades que a gente pode se apoiar, por mais que a gente não tenha aquela família, né, ideal, muitas vezes. Para a gente pensar nisso como pai, né, o espírito também ele vai ter o seu livre-arbítrio e ele vai escolher. O pai, a mãe, o avô e o tio, o professor, né, o catequizador, o evangelizador aí, eles vão fazer a sua parte, mas tem uma escolha que é individual. E muitas vezes a gente tem que deixar quebrar a cara mesmo, né? Não dá para o pai e a mãe viver aquilo por aquele espírito, porque aquele espírito é um ser individual, único, criado por Deus, amado, centelhas de vida, mas que precisa se desenvolver, fazer suas próprias escolhas, fazer as escolhas certas, né? Com seu livre-arbítrio para o futuro melhor. E seguir no caminho da luz. E muitas vezes a gente precisa de muitas encarnações, né? Para aprender isso. Quanto mais apoio que a gente tiver, melhor nas nossas comunidades, mas muitas vezes a gente é teimoso, espiritualmente falando, e a gente comete os mesmos erros
por muitos e muitos milhares de séculos, né? E aí Emmanuel termina, né? Todas as fases requisitam as lições de marinheiros experientes, como a gente falou, né? Os pais, os avós, a sociedade, a escola, né, os nossos grupos religiosos, para que o fim da viagem seja num êxito desejável. É indispensável amparar essa mentalidade juvenil, que tem muita coisa legal, né? Ideias, conceitos, a forma que eles lidam com diversidade, com a natureza, sustentabilidade, inovação, internet, a forma que eles pensam o futuro, é maravilhoso, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que, de vez em quando, dar uma puxada, né? Como orientadores, né? Porque tem também o lado de direcionar, de educar, não é assim, a vida não é assim, trazer um pouco do senso de realidade, trazer um pouco do senso, né, do aqui e agora, muitas vezes do respeito à velocidade do outro, até a opinião do outro se é diferente do grupo de jovens, né? Que muitas vezes aquela opinião também às vezes é só por um lado, né? Então, assim, o adulto ele vai trazendo o check de realidade, ele vai trazendo o balanço, ele vai trazendo as histórias, né? Para ir tentando canalizar essa energia para um ponto mais balanceado, né? Numa vida adulta. Nem sempre os desejos dos moços, né? Dos moços, dos jovens, constituem uma segurança de futuro. E hoje em dia, né, muitas vezes, principalmente os pais aí de classe média alta, tem muita expectativa, né, em relação ao filho, né? Botou muito, doou muito para aquela criança, educação, universidades, escolas, intercâmbios, e tem um nível de expectativa muito alto, né? E muitas vezes se frustram, né? Porque aquele espírito, de repente, quer outro rumo, ou também, né, quer imprimir aquele desejo dos pais também totalmente naquele espírito que, de repente, tem outra missão aqui, né? Então, esse balanço aí, né, entre expectativa, realidade, educação, deixar aquele espírito ser realmente o que ele quer ser, né, aquele livre-arbítrio daquele ser, né, que pré-existe aquela família e pré-existe, né, essa encarnação, é a mágica aí, né, de guiar, mas ao mesmo tempo deixar que as potencialidades inerentes àquele espírito se aflorem. E aí eu queria terminar, né, com um texto desde lá de Eclesiastes, né, que é do Velho Testamento, antes mesmo de Jesus, né, que fala, né, alegre-se, jovem, na sua mocidade, né? Então todo mundo sabe que a mocidade é um período, a minha foi um período de muita alegria, né? Sempre me recordo como um período de efervescência. Seja feliz o seu coração nos dias da sua juventude. Então ele está recomendando, né? Eles estão aí, né? Nos diferentes momentos aí da história da religião cristã. Seja feliz, né? Não deixe isso para trás. Siga por onde seu coração mandar, né? Então, realmente, seja você, seja a potencialidade do seu espírito, não o que seus pais queiram que você seja, né? Até onde a sua vista alcançar. Então, realmente, né? Aquela coisa do horizonte, da explorar o mundo, ganhe o mundo, né? Muitas vezes os pais falam, agora é hora de ir para o mundo. Mas saiba que por todas essas coisas, Deus o trará o julgamento.
E aqui o julgamento, né, para mim, julgamento é uma palavra muito forte, mas sempre a gente fala, né, trará o juízo, trará a causa e o efeito, né? Você vai ser, ele sempre, como um espírito, filho aí, né, de Deus, sempre vai ser cobrado por aquilo que ele colheu, né? A causa de um efeito. E com isso, a gente termina essa reflexão, né, desse momento que é a juventude. Eu sei que nesse grupo aqui, a maioria tem filhos nessa idade, né, adolescente, jovem adulto. Acho que fica uma mensagem importante. Eu tenho sobrinhos, importante para todos nós aí no encaminhamento desses jovenzinhos, sabendo que são espíritos eternos que nos precedem, né? Que não estão aqui, não foram criados por nós, mas que trazem aí sua bagagem, suas, suas, suas potencialidades, mas também seus defeitos, suas bagagens espirituais, e que são espíritos em evolução, não são espíritos perfeitos, e que são espíritos que vão sofrer, que vão passar por momentos difíceis, e que contam com a gente nesse amparo. Bom, então, com essa mensagem aí, vamos preparando para o passe. Nesse momento, eu peço para que todos se acomodem nas suas cadeiras, onde estão sentados, seja no centro ou nas suas casas, elevando nosso pensamento a Deus, nosso Criador, que nos criou simples e ignorantes, como uma centelha divina, e com sua misericórdia, com suas leis morais, nos fazem evoluir, nos permitem que crescemos, nos permitem que podemos nós mesmos, através da tentativa e erro, através da causa e efeito, nos tornemos espíritos de luz. A caminhada é dura, nós somos sempre amparados por toda a misericórdia, por todo o amor, por toda a ajuda espiritual que está sempre presente na nossa vida. Pensem em Jesus, o nosso irmão mais velho, que veio na nossa frente e já passou por tudo que nós passamos. Passou por muitas infâncias, muitas juventudes, muita vida adulta, até que se tornar esse espírito referência para todos nós, encarnados e desencarnados no planeta Terra. Que esse brilho que sai desse nosso Mestre Jesus, essa luz dourada saindo do seu coração, possa nos encher, transbordando o nosso corpo de luz, amor, paz, fé, tranquilidade e a certeza que somos amparados em todos os momentos, em todas as dificuldades, em todas as alegrias. Estamos sempre amparados por amigos encarnados e também por amigos desencarnados. Que essa luz que transborda agora o nosso corpo possa transbordar a nossa casa, inundando nossos seres, nossos entes queridos, nossos entes amados. Que essa luz transborde a nossa casa, fluidifique as nossas águas, que se espalhe por toda a nossa vizinhança, de modo que a gente possa doar tudo que a gente esteja sentindo nesse momento para esse planeta Terra,
esse lindo planeta que nos hospeda, que passa também por momentos difíceis, sociais, políticos e econômicos. Que essa luz possa acalmar os corações de todos no planeta Terra nesse momento. Que essa luz também atinja todos os nossos amigos desencarnados que buscam luz, que buscam crescer, que se preparam para suas próximas reencarnações. E que essa luz esteja com gente por toda essa semana que se inicia, que será com certeza iluminada e guiada pela espiritualidade. Que assim seja e assim será.